legal, professor! Tudo numa boa, tudo beleza. É isso aí, esse ano a gente começou afiado, a gente começou bem, graças ao maravilhoso Senhor Jesus. Então é isso aí. Professor Edson Reis já está em sua posição, na sua cadeirinha, e nós vamos agora direto pela Bíblia saber mais uma pergunta de um de nossos internautas, né? Ou de nossas internautas. Vamos saber qual é a pergunta que o nosso internauta fez pra gente. Olá, Mauro, tudo bem com você? Com todos os internautas, um grande abraço para todos. Mais uma vez estamos aqui caminhando pela Bíblia. Bom, vamos começar trabalhando. E aí, Mauro, qual que é a nossa pergunta de hoje? Tá certo, então esta é a pergunta que o nosso irmão Antônio Silva de Limeira, aqui no interior de São Paulo, ele fez. Veja que interessante, irmão. O que é o milênio? E nós estaremos aqui na Terra durante este período? Opa, essa daí parece difícil, irmão. Será que é? Será que não é? Ele quer saber o que é o milênio e nós estaremos aqui na Terra durante esse período? Professor Edson Reis, nos ajuda, meu irmão. Pela graça do Espírito Santo, vamos entender agora, direto pela Bíblia, o que é o milênio e se nós estaremos aqui na Terra durante esse período. Manda aí, ancião Edson Reis. Milênio, olha que pergunta interessante. Bom, olha, é muito legal, né, esse tipo de pergunta, porque isso mostra o nível que os nossos internautas estão caminhando, aprendendo, crescendo pela Bíblia. Em primeiro lugar, veja só, a palavra milênio, ela não aparece na Bíblia. Isso é bastante interessante quando nós acompanhamos a doutrina do reinado milenar de Cristo. A palavra milênio, em si, ela não aparece. Então, o que é o milênio? Bom, vamos colocar aí como texto principal Apocalipse, no capítulo 20, onde está escrito o versículo 2 e 3. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. E ele o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as gentes até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Percebeu? Veja, a doutrina está na Bíblia, embora a palavra milênio não. Então a palavra milênio, ela significa um período de 1000 anos. Vamos entender então o que significa o milênio. Perceba que o capítulo 20 do Apocalipse, ele nos mostra que esse período milenar, ele começa imediatamente depois da batalha do Armagedon, que está descrita no capítulo 19. Logo depois que termina a batalha do Armagedon, farei uma breve definição. O que é a batalha do Armagedon? A batalha do Armagedon é o momento onde Jesus Cristo volta, Jesus arrebata aqueles que são seus, ressuscita os santos do Antigo Testamento e batalha contra as nações que estarão ajuntadas contra Israel carnal, Israel literal, o Israel do Benjamim Netanyahu. Exatamente, aquele Israel será defendido por Jesus. Como todas as nações estarão em volta de Israel, tentando atacar, Israel ficará de fato sem nenhuma defesa, por mais material bélico que tenha. Nesse momento, Daniel capítulo 12 nos diz que se colocará de pé Miguel a favor dos filhos do seu povo. Miguel, que é um dos primeiros príncipes e não é Jesus. Zacarias capítulo 12 até o capítulo 14 também nos mostra que Jesus chegará e provocará uma grande fenda ali no vale. E nós observamos Israel fugindo através dela. É maravilhoso o cumprimento desta promessa. Logo depois que Jesus acabar com as nações que prestaram serviço militar contra Jerusalém, como nos diz o livro de Zacarias, então começará um período de paz e segurança nesta terra, onde Jesus reinará com a igreja nesta terra, a partir de Jerusalém.
é o período milenar. Quem estará no período milenar? Bem, Jesus Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, todos os santos do Antigo Testamento ressuscitados e com corpos glorificados, semelhantes ao do Senhor. E quem mais, pastor, estará no milênio? Bem, veja que o texto diz que Satanás ele é preso para não desencaminhar mais ninguém. E disse que foi colocado no abismo para que ele não engane as nações que estão nos 4 cantos da terra. De modo que o milênio, que começa logo depois do Armagedon e logo depois da grande tribulação, terá pessoas de toda espécie, de toda religião, de seitas. O milênio vai começar assim, né? O milênio não é um período, como é ensinado por algumas seitas, quadradinho, só para eles. Não, 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 não. Todas as pessoas que não prestarem serviço militar contra Jerusalém estarão no milênio. Bem, então vamos lá. Uma vez que nós já entendemos isso, conforme está escrito aqui, lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele para que não mais engane as gentes até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos e se assentaram sobre eles e foi-lhes dado juízo. Esta representação é da Igreja do Senhor, né? Aqueles que vão julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, são cristãos que morreram durante a tribulação, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Perceba, esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é para os santos do Antigo Testamento, para os santos que morreram na grande tribulação, e para todos os santos da Igreja do Senhor Jesus, que estão ressuscitando ali por ocasião da vinda do Senhor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem poder, porém serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Acabando-se, porém, os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-los para a batalha. Perceba, então, claramente que a primeira ressurreição é dos santos do Antigo Testamento, da Igreja do Senhor, e diz no versículo 5 que os demais mortos não reviveram até que se termine os 1000 anos. Quem são os demais mortos? São todos os seres humanos, desde Adão, que estão mortos e não fizeram parte dos santos do Antigo Testamento e não fizeram parte da Igreja do Senhor. Todos eles serão ressuscitados depois do período milenar. Serão ressuscitados para quê? Para serem julgados, conforme a lei da consciência, conforme as suas obras, como andaram. E aqueles que serão salvos à base dos méritos sacrificiais de Jesus. Ninguém será salvo no milênio por obras. Não. As obras darão um indício de quem foram eles. A salvação se dará pela graça, através dos méritos sacrificiais de Cristo. Como será o período milenar? Bem, Isaías nos diz que nesse período brotará um rebento do toco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, o próprio Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. E ele se deleitará nos caminhos do Senhor, julgará a injustiça. E depois, veja, isso aqui é uma promessa completamente milenar referindo-se a Cristo. Isaías 11. E aí depois, no versículo 5, ele diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro e o leão novo e o animal cevado. Todos viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão, e o leão comerá palha como touro. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahvé,
como as águas cobrem o próprio mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, o qual recorrerão às nações, gloriosas lhe serão as suas moradas. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, dos partos, da Etiópia, de Elão, de Simar, de Amate e das ilhas do mar. Veja que aqui existe uma promessa messiânica, então. O renovo de Jessé é o próprio Senhor Jesus. Perante ele, as nações se curvarão, conforme diz aqui. E será um período de 1000 anos de paz e felicidade. Depois nós observamos aqui na frente, no livro de Isaías, no capítulo 65, ali no versículo 20, aliás, um pouquinho antes, desde o 18, né? Ele diz assim: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque eu crio Jerusalém, motivo de exultação, para o seu povo, motivo de gozo. Exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela a voz de choro, nem a voz de clamor. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas, comerão os frutos dela, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo o trabalho das suas próprias mãos. Não trabalharão ao debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E olha que interessante então, a própria palavra de Deus mostra que será um período de paz, será um período onde Israel, ele terá sim o cumprimento feito a Abraão, a posse da terra, será um período onde o próprio Senhor Jesus Cristo estará governando a partir de Jerusalém, fisicamente aqui na terra, conforme diz a Bíblia. E depois diz a Bíblia que eles não terão filhos para perturbação. Ou seja, vai nascer uma geração de gentes completamente livres do pecado, livres de Satanás, não é? Só que livres, conforme diz a Bíblia, ao final do período milenar, Satanás será solto. Satanás será solto, Satanás sairá para desencaminhar as nações dos 4 cantos da terra. Ele vai conseguir muita gente, porque a Bíblia diz que o número é como a areia do mar, então ele vai conseguir muita gente, e é de se esperar que consiga mesmo, porque são pessoas que não conheceram o pecado como nós conhecemos, são pessoas que não passaram pelas dificuldades que nós passamos. Então, para eles, está tudo certo. Satanás vai levantar-se, vai acampar em volta de Israel, o acampamento dos santos e da cidade amada, mas diz a Bíblia que desce fogo dos céus e os devora. Logo depois disso, a história está encerrada. Aqui começa o momento do juízo final, onde os nossos parentes serão ressuscitados, onde serão julgados. E garanto a você que a grande maioria serão julgados para a vida eterna, tá? Porque Deus nunca teve objetivo de excluir ninguém. Bem, feito isso, diz a Bíblia que agora, depois da nova calamidade que Satanás criou, existe então uma confusão cósmica. Diz que não se acha mais lugar para a terra. Imagina, a terra está um paraíso. Mas diz a Bíblia que não se acha mais lugar para a terra e nem para o céu. Nesse momento, o juízo final começa com a presença de Jesus Cristo como sendo aquele que está sentado no trono, e diz a Bíblia que o Pai estará presente. Realmente as estruturas não aguentam. E é nesse momento que diz a Bíblia que depois do juízo final se fará um novo céu e uma nova terra onde vai habitar a justiça. Isso é o período milenar, em poucas palavras. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Ok, meu irmão. Ei, Edson Reis, que maravilha, né? Tá aí mais uma resposta. Puxa, que beleza, hein? Então o milênio
Com certeza é mais maravilhoso do que eu pensava, né? É isso aí, tá vendo, gente? Entre em contato com a gente através do nosso e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. E também você pode nos acompanhar por todas as redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Olha, antes de terminar o programa, eu quero dizer a você que não esqueça de dar o seu like. Isso! Dê o seu like. Inscreva-se no canal, assim você aumenta muito mais ainda a exposição que a plataforma do YouTube, ela dá aqui pro nosso canal, né? O seu canal pela Bíblia. Tá certo, gente? E não esquece de compartilhar com quem você gosta. Compartilhe. Quanto mais compartilhadas, mais ainda vai ser visto este canal com as pessoas e mais ainda vamos levar o Evangelho pelo mundo. Tá certo, gente? Que Deus abençoe a todos. Que este seja um ano maravilhoso para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal.